Olá, cada um e cada uma. Curso DNA básico. Autoconhecimento e possibilidade profissional. Esse é nosso tema de hoje, nosso tema da nossa live prática. Então, como prometido, né, na live de ontem, tudo sobre DNA básico. Então, quem tem dúvidas com relação ao curso DNA básico, o que é que a gente aprende nesse curso, quais são os benefícios inúmeros que esse curso DNA básico de Theta Healing traz pra gente, como é que a gente se sente depois desse curso, durante esse curso, quais são as possibilidades reais para quem termina esse curso de Theta Healing, né? O que é que pode fazer. Enfim, então, Theta Healing é um tema bem diverso, né? Quando se trata de Theta Healing, a gente tem aí infinitas possibilidades de trabalho com Theta Healing, de autotrabalho, de autoconhecimento e também de trabalho profissional com Theta Healing. A gente tem aí uma diversidade enorme de coisas que a gente pode transformar em nós e co-criar, né? De realidades que a gente pode co-criar, né? Enfim, da conexão com a fonte não há limite, né? Quando a gente se conecta com a fonte criadora, não há limite. Então, sobre tudo isso é nosso tema da live de hoje, certo? Então, quem for chegando, eu vou pedir para digitar o tema da live. Bem-vinda, Cibele. Pedir para digitar o tema da live, curso DNA básico, autoconhecimento e possibilidade profissional. Vou compartilhar com vocês um pouco, né, sobre os desafios que eu vivi enquanto Theta Healing, enquanto terapeuta e tudo mais. Só um pouquinho, porque eu aprofundei mais nesse tema ontem. Para quem não viu a live de ontem, né, a live de sementes de bomba de semente de amor incondicional. Ontem foi uma live sobre ser terapeuta e lá eu compartilho, né, um pouco da minha jornada, não tudo, porque minha jornada é longa e profunda, mas um pouco da minha jornada como terapeuta de Theta Healing, como foi que chegou para mim esse curso. Gratidão, sim. Como é que chegou para mim esse curso? Como foi que eu me tornei terapeuta, literalmente de um dia para o outro, né? Como foi que chegaram meus primeiros clientes, enfim. E como eu venho crescendo nessa profissão. Então, isso porque o curso DNA básico, ele é um curso que também te dá essa possibilidade, né, de também atuar de maneira profissional, né? Não é um curso que as pessoas né, todo mundo que faz o curso de DNA básico necessariamente tem que ser profissional, necessariamente tem que ser terapeuta, tem que oferecer seus serviços. Não, muita gente faz o curso de DNA básico para cuidar de si mesmo, para ser terapeuta de si mesmo, né? Para olhar para suas questões, curar suas dores, ou simplesmente se conectar melhor com o Criador, porque o curso de DNA básico te dá essa possibilidade, né? Essa experiência direta com o Criador, com o seu próprio poder, para potencializar a sua capacidade de manifestar a sua realidade, de cocriação da sua realidade de maneira consciente. Autoconhecimento, assim, a gente vai entrar na parte de autoconhecimento aqui nessa live, mas assim, a parte de autoconhecimento no Theta Healing é gigante, é muito rica, né? A gente tem muitas ferramentas para auto se conhecer, né? Ferramentas muito potentes. Eu vou falar de algumas delas daqui a pouco, mas também tem essa possibilidade de quem quiser, se a pessoa quiser, de repente se tornar um profissional de Theta Healing. Isso é permitido pelas regras do FINC, pelas regras da instituição do Theta Healing, né? Então, Theta Healing é uma empresa internacional, e a gente, quando faz o curso de DNA básico, então a gente assina um contrato com essa empresa internacional, né, que é o FINC, que se situa nos Estados Unidos no momento, né, a sede. Então a gente faz um contrato com essa empresa e então a partir disso a gente pode divulgar nosso trabalho e receber por isso, se a gente quiser, né? Se for da sua vontade, é uma possibilidade, sim, de você ter aí, né? Para quem já é terapeuta, é uma possibilidade, sim, de você agregar esse conhecimento, essa técnica, para que você oferte para os seus clientes, né? Se você já é terapeuta de outras técnicas, te digo que a técnica do Theta Healing vai potencializar muito tanto as técnicas que você aplica já
unidas com o Theta Healing, quanto o próprio Theta Healing por si só, ele vai trazer muitos benefícios para você mesmo e para os seus clientes. Seus clientes, eles vão perceber uma potência aí no seu atendimento, né? Um aumento de benefícios, um aumento de melhora na vida deles, né? Quando você agrega o Theta Healing. Eu sei disso porque muitos dos meus alunos, eles são já terapeutas de muitas técnicas, né? E quando eles passam a agregar Theta Healing, os benefícios que eles percebem nos clientes e neles mesmos muito perceptível, é muito visível, né? O feedback positivo dos clientes chega muito rápido, né? A agilidade com que o Theta Healing atua, né? Quando a gente faz as liberações de crenças, quando a gente muda nosso sistema, enfim. Então, o Theta Healing, ele atua de maneira muito ágil, né? Então, claro que se você já tem alguma técnica de terapia, se você agrega, você vai ter aí uma potência nos seus atendimentos, né, em si mesmo. E se você não é terapeuta, assim como eu não era terapeuta quando eu cheguei no DNA básico, você pode sim usar a técnica para si mesmo, para autoconhecimento. A gente vai falar de algumas ferramentas de autoconhecimento que tem no Theta Healing, no curso DNA básico, as diversas ferramentas de autoconhecimento, para você ir se apropriando do que acontece nesse curso DNA básico, certo? Então, bem-vindo e bem-vinda quem vai chegando. Eu vou trazer um pouquinho da energia do Theta Healing para a gente principalmente experienciar. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Lila Cassim, sou instrutora, terapeuta Theta Healing. Estamos oferecendo diariamente lives práticas do Theta Healing. E quando eu digo lives práticas é porque a gente conversa um pouco sobre o tema, mas também a gente traz a experiência do Theta Healing, né, do início da live até o fim. Então, a gente libera crenças limitantes, a gente faz limpezas energéticas, a gente faz ativações celulares, enfim, diversas coisas do Theta Healing, certo? A gente está chamando essas lives de bombas de sementes de amor incondicional, porque é inspirado nessa ferramenta, né, que nada mais é do que uma bolinha de argila com adubo e semente, uma bolinha mesmo, pequenininha, que a gente joga em qualquer terreno baldio, jardim, qualquer lugar, e simplesmente permite que essas sementes elas aflorem, né? De maneira aleatória, gratuita, enfim, livre. Então a gente está fazendo nossas práticas diárias todos os dias nessa intenção de entrega. Bom dia cada um que está chegando. Ok, meus amores? Então vou trazer para a gente já algumas energias boas do Theta Healing. Vou utilizar, então, alguns instrumentos do DNA básico, né? E um dos instrumentos do DNA básico é esse, da gente criar sentimentos nas nossas células. O nomezinho técnico que a gente dá para isso é downloads, né? Porque realmente o que acontece é como a gente baixa no computador, né? Quando a gente diz que vai baixar downloads no computador, é a mesma coisa. Só que quem baixa, quem traz esses sentimentos, essas sensações, é a própria fonte divina, né? É a partir de um pedido que a gente faz para a fonte divina. A gente faz uma meditação de Theta Healing. Essa meditação nos conecta com a fonte criadora. E a gente simplesmente pede à fonte criadora, ao divino, que ensine para a gente, né? Que ensine para o nosso campo o que é essa sensação, né? Então isso permite que a gente crie e mude a nossa realidade. Se eu trago para mim a sensação mais elevada do que é a alegria, então eu mudo minha vibração para alegria, entrego a alegria para o mundo e o mundo me devolve através de experiência. E é assim que eu transformo minha realidade de dentro para fora. Inclusive o externo nada mais é do que o reflexo do interno, né? Se eu quero mudar o que está fora, primeiro eu tenho que mudar o que está dentro. Então a gente chama isso de criação de sentimentos ou downloads. Essa técnica é uma das técnicas que a gente aprende no curso DNA básico de Theta Healing. Então, sente essa energia que o divino vai trazer para você. Se autoriza que sejam enviados, primeiramente, que seja trazido para nós o que é o amor incondicional, a sensação do amor incondicional divino. Como sentir, perceber, reconhecer e ser amor incondicional. Se for para você, digita sim. A sensação de merecer, ser amor incondicional. A sensação de aceitar, manifestar amor no mundo. De receber amor. Se for para você, digita sim.
Hoje a gente vai fazer a ativação do DNA, tá? Eu vou explicar pra vocês o que é isso, a ativação do DNA, que é a cereja do bolo, né? Do curso DNA básico. A gente vai ativar nosso DNA hoje. Isso vai fazer com que a gente traga um despertar interior bem nosso, né? Bem pessoal, bem íntimo. Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós, que a gente merece viver de maneira boa, genuína, leve, fácil, que é seguro para você a vida, que é seguro para você tomar sua própria vida pelas mãos, pelas suas mãos, que é seguro para você aceitar sua vida, ter uma vida fácil, divertida, fundamentada em si mesmo, no divino, no amor. Que você já sabe o que é fundamento, que é seguro para você o fundamento, que você já tem fundamento, que já é assim agora, que é seguro para você viver profundo, viver de maneira profunda a sua verdade, viver seu eu interior, que você sabe como equilibrar seu eu interior com o seu eu visível, né? Com o seu eu exterior, com aquilo que é mostrado de você para o mundo. Que você já tem um equilíbrio certo entre seu mundo interno e seu mundo externo. Que você já sabe como viver sua vida com meiguice, com doçura, com capricho. Tudo isso na perspectiva e na definição do Criador, da fonte criadora de Deus. Se for para você, digita assim aqui. Enquanto eu vou baixando em vocês, eu vou baixando em mim também, é claro, né? Tatarine me dá essa possibilidade de trabalhar com os outros e ao mesmo tempo, se for para mim, trabalhar comigo também. E aí eu vou aproveitando essa energia, né? Da fonte divina, para aumentar ainda mais a minha vibração interior, né? E aumentando a minha vibração interior, então eu aumento a minha vibração externa. E tudo é tocado a partir disso. Gostaria que vocês trouxessem perguntas com relação ao curso DNA básico. Essa live foi a pedidos, né? Ontem no curso que a gente teve, a classe está mandando aqui um abraço para Felipe e para Cibele. Gratidão, minha aluna querida. Então, ontem a gente falou sobre ser terapeuta e foi pedido, né, para a gente falar sobre o que é o DNA básico, o que é que a gente aprende, para quem serve o DNA básico, para que serve o DNA básico, esse curso, né, de Theta Healing, o que é que ele pode transformar nas nossas vidas. Alguém aqui já teve experiência com o DNA básico ou tem curiosidade para ter experiência com o DNA básico para compartilhar um pouco com a gente? O DNA Básico foi um curso que trouxe para mim muita transformação em todos os níveis, tudo mudou na minha vida, né? Apesar de ser um curso curto, de 3 dias, mas eu cheguei nesse curso de maneira muito descrente, muito ressentida, muito dolorida, muito traumatizada, né? Com muitos rancor. Como é que foi para você? Compartilha pra gente como é que foi para você o curso DNA Básico. Então, eu cheguei nesse curso muito descrente. Tem gente compartilhando que foi lindo ver os anjos, conversar com os anjos, comunicar com os anjos. Eu cheguei nesse curso muito descrente da vida, querendo realmente, né, minha intenção consciente era ter um relacionamento melhor com a minha alma gêmea.
Embora eu não soubesse o que era exatamente uma alma gêmea, eu já tinha um contato com a minha alma gêmea, eu já vivia com ela, né? Eu não nem acreditava em alma gêmea, mas eu sentia que eu estava com a minha alma gêmea, sentia intuitivamente que eu estava com a minha alma gêmea. Mas eu queria muito melhorar nossa relação, porque a nossa relação estava bem problemática. Isso era o meu desejo a nível consciente, né? Quando eu fui fazendo as contas, né, eu já sabia que eu tinha muitas questões a ser resolvidas com relação a relacionamentos afetivos, né? E ela também. Então a gente decidiu fazer juntos o curso DNA básico para a gente atender uma ou outra, para a gente mudar e transformar os traumas que a gente mesmo tinha trazido para a nossa relação. Glaucia está compartilhando que o melhor foi a experiência com Deus. O melhor para ela foi a experiência com Deus. Para mim também, Glaucia, o melhor foi a experiência com Deus, me comunicar com os anjos. Também se comunicar com o seu animal de poder. Sim, é bem interessante esses exercícios. Essa era a minha intenção consciente. O que eu não sabia inconscientemente era que meu próprio espírito, minha própria alma procurava uma mudança, uma cura espiritual, né? E essa cura espiritual que não foi o que eu estava buscando de maneira consciente no curso, mas foi a principal coisa que eu encontrei, né? Quando eu me deparei com Deus, quando eu me deparei frente a frente, digamos assim, né? Celularmente, dentro de mim, dentro do meu corpo, a força divina. E como a partir desse acesso direto com o Criador, eu mudei toda a minha vida. Thalita está compartilhando, né, que foi a primeira formação completa como terapeuta, ela está dizendo, né? Que teve também outras formações, constelação familiar, que conheceu que era muito interessante, que foi um curso muito transformador, sutil e transformador. É sutil mesmo, é bem delicado o curso do Theta Healing, embora seja muito profundo. Valeu a pena para você, valeu a pena para vocês. Vocês recomendam esse curso? Vocês recomendariam? Eu era advogada, né, antes do curso DNA básico. Eu estava satisfeita com os resultados do meu trabalho, mas eu não estava satisfeita com a minha vida profissional, no sentido de que eu estava achando muito estressante. Passava por muitas situações desafiadoras no meu trabalho, né? Eu considero, inclusive, situações abusivas no trabalho. Situações de bullying, enfim, várias situações estressantes no trabalho, né, de abuso de poder, abuso de autoridade, blá, 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 e tudo isso. E o próprio estresse, né, eu estava muito ansiosa, enfim, eu estava psicologicamente, emocionalmente, eu digo que destruída, assim, quando eu cheguei no DNA básico, né. Minha vida toda muito complicada, da minha relação com a minha família muito complicada, enfim, de tudo que eu tinha construído, eu verdadeiramente não estava querendo mais aquela vida complicada, estressante, cheia de dor que eu tinha criado. No entanto, eu não tinha consciência que eu mesma tinha criado essa dor, eu não tinha consciência que eu era co-criadora do meu mundo, né? Essa consciência eu adquiri no curso DNA básico. Então, quando eu entendi o que é manifestação, o que de fato é o divino, né? Não o divino que tinham me contado nos livros nem em lugar nenhum, mas o divino que pulsa, que é verdade dentro de mim, né? O divino que mora, que habita no meu corpo, que habita no meu espírito. Então, ter contato direto com o divino e entender como eu co-crio, né? E a palavra é co-criar, eu crio junto com Deus. Como eu co-crio minha realidade. Quando eu me dei conta que eu tinha co-criado tudo isso, então eu me dei conta que eu podia reverter essa situação e mudar tudo. Então eu me dei conta de que eu tinha que começar a arregaçar minhas mangas, eu mesma. Parar de culpar os outros, que culpar os outros não estava me levando a nada, só estava me levando a me manter num status quo de sofrimento. Então eu decidi eu mesma levantar minhas mangas, arregaçar minhas mangas, tomar as rédeas da minha vida, mudar meu sistema de crença, e eu mudei muito meu sistema de crença, gente. Definitivamente, meu modus operandi hoje, em termos de pensamento, de vibração, de sentimentos, é outro, né? Embora eu seja a mesma pessoa, digamos assim, né, de carne, né? Embora eu seja a mesma pessoa encarnada aqui, mas a minha vibração energética, né, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de funcionar no mundo
é outro completamente, né? Se antes eu vivia reclamando o dia inteiro, eu culpava os outros, eu culpava o mundo, eu culpava a Deus, né? Mesmo sem acreditar em Deus, mas ainda assim eu o culpava, né? Mesmo sem acreditar conscientemente, culpar meus pais, e culpar meus chefes, e culpar, enfim, a política, né? O sistema, o capitalismo e blá, 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 blá. Né? Reclamar o dia inteiro, isso não estava me levando a nada, só a situação de adoecimento e mais adoecimento e mais adoecimento. Tomar consciência do meu poder pessoal dentro do curso DNA básico me fez, então, começar a mudar tudo. E, de fato, eu mudei tudo, né? Parece até um exagero, né? Quando eu conto, parece um exagero, mas, tipo, eu cheguei para curar questões de relacionamento e uma semana depois eu estava indo morar com Cibele, com a minha companheira, né? Com a minha alma gêmea. Então, uma semana depois eu estava mudando de cidade. Eu saí de João Pessoa para morar em Recife e eu dizia o tempo todo que eu nunca ia sair de João Pessoa para morar em canto nenhum. E o tempo todo eu dizia que eu nunca ia morar em Recife. Uma semana depois eu estava saindo de João Pessoa para morar em Recife. E lá em Recife, eu e Sibeli, a gente construiu uma vida abundante. E lá em Recife eu fui feliz. Então, a gente voltou para João Pessoa, aí eu conto outra coisa, porque foi outra manifestação de família de alma, outra história, inclui meu filho, né? Para quem não sabe, a gente agora tem um filho. Né? Quem estava aqui mais cedo na live viu, ele passou na mão na minha cabeça. Então, porque eu fui para Recife foi a partir de uma motivação amorosa, porque eu voltei para João Pessoa foi por uma motivação amorosa também, mas não foi por raiva, não foi por negar, né? Eu já não tinha mais espaço para negar nada na minha vida, né? Essa energia de ressentimento, de negar, de competição, essas coisas assim estavam sumindo da minha vida, né? Eu fui transformando isso aos poucos. Foi muito profundo para mim as curas que eu recebi no curso DNA básico, né? E isso diz respeito principalmente a alcançar e tomar posse do meu potencial de vida, do meu próprio poder. Então, vou deixar para vocês fazerem perguntas. Alguém tem dúvidas com relação ao DNA básico? É um curso transformador, traz muita potência, de toda a potência que ela tinha e que não fazia ideia, né? Estão compartilhando aqui. Alguém já teve essa experiência com o curso DNA básico, quer ter, já pensou em ter? Estão dizendo aqui que recomendam muito. Eu particularmente recomendo muito. Depois que eu saí desse curso, né, eu saí dizendo para todo mundo experimentar o Theta Healing, fazer o Theta Healing. Surpreendentemente, eu era advogada, né? Eu não tinha, de fato, essa intenção consciente de me tornar profissional de Theta Healing. Mas o fato é que durante os 3 dias de curso, eu estava me transformando tanto por dentro, assim, né? Tanto, que eu comecei a compartilhar para as pessoas tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava sentindo. Eu tinha feito leitura intuitiva pela primeira vez de maneira consciente. Vocês sabem o que é leitura intuitiva? Leitura intuitiva é quando a gente ativa nossos centros psíquicos. Tem gente dizendo que Isa está dizendo que foi o divisor de águas na vida dela, na minha também foi. Regiane, foi maravilhoso, trouxe uma nova visão de vida. Então, para quem não sabe o que é leitura intuitiva, é quando a gente faz leitura em alguém. A gente lê uma pessoa ou lê a gente mesma a partir dos nossos centros psíquicos, né? Clarividência, clareaudiência, sentido profético, sentido empático. Né? A gente faz essa ativação dos nossos centros psíquicos no curso DNA básico. É um dos primeiros exercícios. Né? Então, no primeiro dia, a gente já aprende a ativar nossos centros psíquicos, a gente ativa nossos centros psíquicos e a gente aprende a fazer leituras. No primeiro dia, tipo assim, na primeira hora do curso Theta Healing, a gente já sai de lá fazendo leituras, né? Lendo o que se passa dentro do corpo, lendo os chakras, lendo a energia, lendo as crenças limitantes, enfim, né? Lendo o coração, lendo o pulmão, lendo o sangue. Então, em 1 hora de curso a gente já aprende essas coisas, né? 1 hora e meia de curso, 2 horas, a gente já sai de lá fazendo leituras intuitivas. Então, isso é a primeira coisa que a gente aprende no curso de Theta Healing, né? Como fazer uma leitura intuitiva em si mesmo e nos outros. É um exercício, para quem busca autoconhecimento, é um dos melhores exercícios que eu conheci, né? Tem outros exercícios de autoconhecimento Theta Healing, né? Conversar com o nosso eu superior, por exemplo, né? Eu acho super potente. Identificar o que se passa no nosso subconsciente através da identificação de crenças limitantes, fazendo leituras e também fazendo teste energético, enfim. Então, tem uma série de ferramentas para quem busca autoconhecimento, melhorar a si mesmo através do seu autoconhecimento. Né?
Então, no primeiro dia eu já fiz leituras intuitivas, eu já pude ver meu potencial de psíquico, né? Meu potencial psíquico. Se eu posso fazer leitura intuitiva em mim mesmo e nos outros, se eu posso fazer leitura intuitiva nos meus animais, nas minhas plantas, na minha casa, numa cidade inteira, eu posso fazer uma leitura intuitiva na cidade de uma pessoa, posso fazer uma leitura intuitiva no Brasil, no mundo, né? Então, a partir disso, desse conhecimento de como eu estou nesse momento, eu posso trazer transformações imediatas, né? Porque tudo no Teta Healing é imediato. Inclusive, quando a gente faz teste energético para identificar uma crença limitante, na mesma hora que a gente libera essa crença limitante, a gente retesta, a gente refaz o teste e a gente verifica a olhos nus, a gente valida que essa liberação de crença aconteceu. Então, a gente tem a comprovação real, né, prática, material, de que a transformação aconteceu, além dos sentimentos, né? É lógico que a gente sente a transformação. Se a gente perguntar para a pessoa, né, o que mudou, ela vai dizer, mas a gente também pode testar, a gente também tem essa validade prática no curso. Então, no curso de Teta Healing, a gente aprende a fazer leitura intuitiva, logo no primeiro momento. A gente aprende a se conectar com Deus também, logo no primeiro momento. Nos primeiros momentos do curso. A gente aprende a fazer pedidos ao Criador. Estão compartilhando aqui que antes ela conversava com a planta, agora são as plantas que conversam com ela. E sim, porque agora a gente pode ouvir as plantas, né? A gente não é só um tagarela, né? Perto da planta, desabafando ou dando carinho. A gente também é receptivo dessa comunicação. A gente aprende a ver o eu superior da planta, ver o eu superior dos animais, né? A gente entende o que são planos da existência e nossa visão de mundo aumenta muito, porque a gente entende internamente, né? Entende celularmente o que é o plano dos minerais, né, dos cristais, da argila, como fazer mudanças e utilizar esses planos de maneira consciente, o que é o reino vegetal, o que é o reino animal, o que é o plano espiritual. A gente aprende a se comunicar com nossos ancestrais, a gente aprende a enviar espíritos errantes e caídos para a luz, o que são espíritos, né? A gente aprende a se comunicar e fazer limpezas, também de ataques psíquicos, enfim, diversas limpezas energéticas, né? Então a gente entende o que é o quinto plano da existência, né? O plano dos mestres, o plano angelical. A gente entende quais são as leis da natureza, como é que essas leis regem a gente, como utilizar essas leis a nosso favor. A gente aqui utiliza muito a lei do livre-arbítrio, por exemplo, né? Quando você diz sim, quando você digita sim. Então, mas tem outras leis, né? A lei da atração, que é uma lei de manifestação, que a gente usa, né, para manifestar o que a gente quer, que a gente chama de cocriação, né, de atrair a realidade que a gente quer, vibrar nessa realidade e a partir disso a gente mudar nossa realidade, né, transformar, trazer pessoas também, né, entende o que são almas gêmeas, como manifestar nossas almas gêmeas para a gente, para os outros. Então, bem interessante essas manifestações. Estão perguntando como utilizar melhor as leis do universo. Conhecendo as leis do universo, né? A gente também pode conversar com essas leis. Então, certa vez, eu tenho um caso de experiências com leis universais, né? No curso DNA básico, a gente aprende, só um minutinho, tá, gente? Eu vou pedir um silêncio aqui pro meu filho, né? Só um segundo, tá? Não sei nem como silenciar essa live. Por favor, eu preciso de silêncio. Felipe, filho, fala um pouco mais baixo, filhote. Gratidão, meu amor. Essa semana eu co-criei, inclusive, né? Eu fiz uma manifestação, eu manifestei ter um escritório mais silencioso e de fato aconteceu, né? Então, aqui mesmo na minha casa, né? Tô criando um espaço mais silencioso, mais privativo, apesar de que eu amo a companhia da minha família, mas para esses momentos de live, para os momentos de atendimento, então é melhor realmente estar num local mais reservado. Então, com relação às leis universais, no curso DNA básico eu entendi que são leis universais, né? Que estão no sexto plano da existência. Né? Conheci algumas dessas leis, então eu fiz experiência com algumas leis. Uma lei universal é a lei do tempo, por exemplo, e também é a lei do espaço.
a gente pode utilizar essas leis e manipular essas leis. Por exemplo, quando a gente está aqui conversando, a gente já está manipulando a lei do espaço. A gente não está junto fisicamente, espacialmente, no entanto, a gente está junto nesse tempo e espaço. A gente aprende, por exemplo, a ler o futuro e a mudar o futuro, né? Eu aprendo como lidar com essa lei do tempo quando eu faço uma leitura de futuro, que é um exercício DNA básico. E se quando eu chego lá no meu futuro, no futuro do meu cliente, eu vejo uma coisa que eu não quero viver, né? Eu identifico na hora por que eu estou vivendo essa coisa, provavelmente a partir de alguma crença limitante. Então eu identifico qual é a crença limitante em mim, né, que está fazendo eu viver esse futuro, e eu libero essa crença em mim, refaço a leitura do futuro e o futuro já mudou, né? Porque o futuro a gente cria agora, né? Então por isso que a gente diz que é uma leitura do futuro provável e não um futuro determinado, porque o meu futuro eu vou transformando à medida que eu vou transformando a minha energia. Então, por isso que a gente pode mudar o futuro, né? Porque o futuro a gente muda agora. Então, são minhas escolhas de agora, a minha vibração de hoje, as crenças limitantes que eu tenho hoje ou as crenças edificantes que eu tenho hoje é que vai me dizer do futuro. Então, é muito legal. Então, isso é uma maneira de eu utilizar a lei do tempo a meu favor, né? Outra maneira de utilizar a lei do tempo a meu favor é quando eu começo a fazer a cavação da crença raiz. Para quem não sabe o que é crença raiz, a gente tem no curso DNA básico uma técnica chamada escavação da crença raiz. Porque a gente tanto aprende a identificar a crença limitante, fazendo leituras, fazendo teste energético, liberando essa crença limitante, quanto a gente aprende a aprofundar nessa crença limitante e descobrir qual é a crença raiz. Ou seja, a crença que sustenta as outras crenças, como uma árvore, sabe? A gente não fica só naquela crença limitante que fica no consciente, nos 12% do consciente, na copa. Mas a gente aprofunda até chegar à raiz, e é a crença raiz que a gente tira. Uma vez que a gente tira a crença raiz, a gente está tirando a árvore inteira. Então, essa técnica chamada digging, que é a cavação da crença raiz, é uma crença muito eficiente, por isso que o Theta Healing é muito ágil. Porque a gente tira uma camada gigante de uma vez só, né? A gente tira muita coisa que estava enraizada de uma vez só no nosso subconsciente. Por isso que é tão rápido as transformações com o Theta Healing. Uma vez que a gente tira a crença raiz, então toda a árvore daquelas crenças limitantes sai. Então por isso que simplesmente mudar uma crença limitante não é tão profundo, nem tão eficiente, nem tão rápido a mudança quanto liberar a crença raiz. Então a gente faz o digging para liberar a crença raiz, por exemplo, do medo, a crença raiz de um ressentimento, a crença raiz que nos impede de manifestar nossa alma gêmea, que nos impede de viver o amor verdadeiro, enfim. Então, a gente aprende a identificar essas crenças raízes e mudar, então, nosso padrão energético, nosso padrão mental, nosso padrão de vitalidade, né? A gente, enfim, muda e traz mais vitalidade, mais saúde para o nosso corpo físico, astral, espiritual, enfim, para todos os nossos corpos. Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa, fazer alguma colaboração? Então, eu não tinha a intenção exatamente de me tornar Theta Healing, aliás, de me tornar Theta Healing não, de me tornar terapeuta profissional quando eu fiz o curso DNA básico. Só que a transformação comigo durante esses 3 dias foi tão grande que eu comecei a compartilhar para as pessoas e eu comecei a dizer para as pessoas que têm a experiência do Theta Healing, né? Então, na segunda-feira eu tive meus 2 primeiros clientes, que não foram, que foram clientes mais para eu ter experiência, né? Eu não cobrei desses clientes, né? Foi uma troca pela experiência de Theta Healing. Só que esses meus clientes começaram a me divulgar, né? Eu não tinha uma intenção real, assim, exatamente, né? Não pensava em ser profissional. Só que eles gostaram tanto da experiência, né? Na segunda-feira que eles começaram a me divulgar. E aí na terça-feira eu já tive meus clientes, então, que me pagaram, né? Que eu recebi pela sessão. Na quarta-feira eu tinha mais clientes, na quinta-feira eu tinha mais clientes, na sexta-feira eu me mudei para Recife. E como os clientes que eu tinha feito tinha sido em João Pessoa, lá em Recife eu comecei a atender online, porque eu não sabia o que era, online os clientes que eu tinha feito em João Pessoa, porque eu não sabia como era que funcionava a profissão de Theta Healing, né? Inclusive até hoje a maioria dos meus clientes eu atendo online, né? Até porque hoje eu já atendo pessoas em todo lugar do mundo, né? Aliás, logo depois começou a surgir cliente de todo lugar do mundo. Como eu atendi muito online,
Curiosamente, né, eu não sabia, né, nunca pude imaginar que a gente ia ter um momento que a gente só ia poder atender online, né, esse momento da pandemia, mas eu já estava muito familiarizada com o atendimento online desde o início, né, por causa dessa história, por causa da minha história de terapia. Então eu entendi que sim, poderia ser minha ferramenta, minha profissão, né. Eu deixei de ser por dentro advogada, tem uma história que eu posso contar sobre isso, porque quando eu fiz meu curso de DNA básico, eu manifestei ser advogada popular em Recife, porque essa era a minha profissão e eu queria continuar na minha profissão, né? Eu só queria mudar, enfim, ter uma vida melhor, mas eu queria mudar a minha profissão. E essa manifestação aconteceu, gente. Aconteceu e não aconteceu. Quer dizer, aconteceu a manifestação, eu consegui passar na seleção que eu queria, mas eu não aceitei, porque eu já era Teta Healer, eu já era terapeuta, então não aceitei a seleção que eu fiz, né? Eu me esforcei tanto para aquela seleção, foi um esforço enorme, né? Porque os planos eram chegar em Recife e já ter um emprego que eu era familiarizada, que eu queria, que era de advogada nos direitos humanos, no lugar que eu queria, tudo certinho. Então, teve uma seleção bem competitiva, né? E eu passei, era comum eu passar em seleções de direitos humanos, né? Passei em todas, eu acho que eu fiz. Então, eu já sabia que eu ia passar nessa seleção, mas aconteceu uma coisa bem surpreendente. Depois eu vou contar pra vocês os detalhes dessa manifestação. Foi minha primeira manifestação com o Teta Healing, que deu certo, mas ao mesmo tempo não deu certo porque eu não aceitei, porque eu não era mais advogada. Então, foi também quando caiu a ficha de que eu não era mais advogada, aí eu pude dizer um não. Era muito difícil pra mim dizer não, né? Eu dizia não para as pessoas, mas eu não dizia não para mim mesma, né? Então, eu treinei muito dizer não, né? E também ensinei muitas pessoas a dizerem não, mas eu não dizia não para mim mesma. Eu sempre dizia sim para qualquer coisa. Eu não tinha seleção do que era melhor para mim, eu não tinha filtro. Então, nesse momento, eu tive filtro e eu disse não, né? Que a advocacia não era mais para mim. E que agora eu estava com outra profissão, que era a profissão de terapeuta. Então, surgiu sim essa possibilidade real, né? O Teta Healing do curso de DNA básico te permite, se você quiser atender de maneira profissional. E eu tive essa experiência, comecei a atender de maneira profissional. À medida em que eu fui crescendo como Teta Healing, né? Fui fazendo meus outros cursos, DNA avançado, aprofundando no Digging, alma gêmea, manifestação, enfim. Então, eu fui me melhorando muito como terapeuta, né? No começo eu era um tipo de terapeuta e, claro, à medida em que fui crescendo também no conhecimento, nos estudos, nos cursos, eu fui me tornando terapeuta cada vez mais eficiente, os resultados que eu tinha com os clientes era cada vez mais rápido. Eu percebia então que eu não precisava, sei lá, de 10 atendimentos com o cliente, às vezes em um atendimento só, 2 ou 3, dava conta, porque meus atendimentos estavam muito potentes. E até hoje, né, assim, os atendimentos são muito potentes. Então, quando eu faço atendimento com Teta Healing, às vezes em uma sessão, 2, 3, 4, né? Geralmente eu faço um tratamento com 4 sessões, porque eu percebo que 4 sessões dá conta muito da coisa, sabe? Aprofunda muito, muda muito a realidade. Eu tenho muitas experiências, assim, de clientes que chegaram super frustradas porque passaram 10 anos, se formaram em medicina. Eu tenho um caso de uma cliente que ela se formou em medicina. 10 anos depois, ela não exercia a profissão. A gente fez um atendimento, fez um mês, a gente fez um atendimento por semana. Nesse aqui ela começou a atender, aqui ela conseguiu uma sócia, aqui ela entrou numa clínica e aqui ela passou a ser dona de uma clínica com clientes, gente. Todos os dias. Em um mês, essa pessoa deixou de ser uma médica que não atendia para ter sua própria clínica com clientes cheios. Inclusive, nos últimos 2 atendimentos, ela chegou atrasada porque ela estava com 10 clientes por dia. E ela não conseguia dar conta. Nos 2 últimos atendimentos, em um mês. Para vocês terem ideia do quanto ela se transformou e do quanto ela transformou a realidade. Saiu de cliente zero de 10 anos de uma frustração para 10 clientes por dia e sua própria clínica e uma sócia em um mês, né? Em 4 atendimentos. Então, quando eu percebi que meus atendimentos estavam muito profundos e as mudanças de realidades que estavam acontecendo com meus clientes eram muito imediatas, eram muito rápidas, né? Eu tive uma cliente, por exemplo, que no primeiro dia de sessão, ela dizia não, eu mandava amor incondicional, ela dizia não. Tudo que eu mandava, os downloads, ela não recebia nenhum download, gente, juro a você, ela só fazia chorar. Quando eu dizia um download, você autoriza que Deus envie amor incondicional para você? Ela dizia não, acredita? Eu tive uma cliente, essa cliente, a sessão inteira, ela disse não para tudo que eu sugeri, tudo. Você autoriza que seja trazido para você o que é amor? Não. Você autoriza que seja trazido para você o que é alegria? Não. Ela me disse não para tudo na primeira sessão.
Na segunda sessão ela disse sim para tudo. E na terceira sessão ela saiu de um quadro de depressão grave, quase suicida, para uma alegria enorme. Hoje em dia a vida dela é maravilhosa. Assim, no terceiro dia ela já estava completamente diferente. Ela estava cantando, gente, e ela não estava cantando em casa. Vocês não sabem, ela estava cantando profissionalmente. Ela estava cantando tanto no Facebook que chamaram ela para cantar numa banda. Na terceira sessão ela estava cantando em cima de um palco num festival. Então, assim, é muito impressionante essa história, sabe? Como uma pessoa sai de uma depressão profunda, quase suicídio, para um lugar de alegria e de contagiar a alegria e de entregar a alegria, assim, né? De ter, enfim, de brilhar no palco. Então essas histórias me fazem brilhar quando eu falo de Theta Healing. Me fazem brilhar quando eu estou fazendo minhas próprias curas. Digo para você que eu faço autotrabalho, autotransformação diária, né? Em mim, nos outros, enfim. Então eu digo para vocês que para quem busca autoconhecimento, para quem busca transformação, o Theta Healing ele é muito eficiente. Claro que se você quiser ser profissional, você pode ser profissional, você pode cobrar pelos seus serviços. Eu cobrei pelos meus serviços, né? No começo foi só, eu fiz uma troca de experiência, foi só pela experiência. Mas essas duas pessoas que eu fiz em troca de experiência me divulgaram tanto que eu me enchi de clientes sem nem saber o que divulgar, nem para onde ir. Lá em Recife, eu manifestei uma sala, então eu descobri que minhas vizinhas eram terapeutas, jovens terapeutas assim como eu, né? Um era terapeuta de floral, outra terapeuta de massoterapia. Então eu descobri que as minhas vizinha mesmo, de vila, eram terapeutas. Então eu disse, gente, então vamos alugar uma sala, vamos ver. Então eu fui descobrindo o Recife, que eu não conhecia, né? A gente alugou uma sala, a gente chamou o nome de Sala Azul. E lá começamos a ter, então, os clientes presenciais. Eu comecei a ter os clientes presenciais aqui, lá em Recife. Enfim, e aí foi crescendo e é isso. Então, eu me tornei profissional de Theta Healing, né? Abri mão de maneira consciente e com toda a gratidão ao direito. Um ano depois, exatamente um ano depois, que eu tinha me tornado terapeuta, eu cancelei a ordem, porque eu me dei conta de que realmente não era mais advogada. As pessoas ainda estavam ligando para mim para eu advogar e eu estava dizendo não o tempo todo. E quando chegou a conta, né, a conta da anuidade da OAB para eu pagar, eu vi que não fazia sentido eu ficar pagando aquilo ali todos os anos, porque para mim estava muito claro qual era a minha nova profissão. Então, eu resolvi cancelar a prova a carteira da ordem. Isso foi uma decisão individual, gente. Cada um tem sua jornada, não é assim com todo mundo. Eu tenho minhas alunas, né? Eu dou esse curso de DNA básico porque para mim faz muito sentido ele. Tanto para o seu autoconhecimento quanto para a sua vida profissional, se você quiser agregar, né? Pode ser uma renda extra. Enfim, então é isso, né? Então, à medida que eu fui me tornando mais profissional, que eu fui entendendo que meus atendimentos eram potentes, que o ciclo que eu fiz de 4 atendimentos estava funcionando muito. Então, eu comecei também a divulgar muito o Theta Healing, né? Eu já divulgava muito a partir da minha própria experiência, da minha própria vivência, de como a minha vida se transformou, de como a minha vida é melhor, de fato enfim, em todos os sentidos. Vivo também meus desafios, né? O Theta Healing, ele também não é o Theta Healing que vai te transformar, é você mesmo, é sua experiência, né? Hoje em dia eu vivo meus desafios, todos continuamos vivendo desafios, gente, né? O Theta Healing ele não é um milagre, ele é uma ferramenta, né? Para você utilizar para os seus desafios e para ajudar os outros se você quiser, né? Para você se cuidar, se curar, se autoconhecer. Mas é uma ferramenta, né? Não é uma coisa milagrosa. Continuo vivendo desafios, mas eu vivo meus desafios hoje de uma consciência, de uma maturidade e de uma transformação muito maior. Quando eu percebo que eu estou vivendo desafio, eu transformo isso do dia para a noite, né? Eu não fico gerando sofrimento nisso, não fico morando, não faço do sofrimento minha casa, né? Minha casa de sofrer. Eu faço da alegria minha casa, né? E minha casa, todos os dias, eu preciso limpar, né? Minha moradia todos os dias requer manutenção, requer limpeza, requer cuidado, enfim. Às vezes eu quero reformar, quero expandir, né? Como aconteceu agora, né? Que eu quis expandir, quero um escritório só para mim. Então, estou aqui, né?
Aqui no primeiro andar estou criando, estou expandindo um escritório, né? No primeiro andar agora vai ser somente profissional aqui na minha casa, enfim. Então, às vezes eu quero expandir, isso me requer trabalho interior também, né? Requer que eu libere mais dores, requer que eu libere mais dores, às vezes, nos meus ancestrais, né, que são as crenças genéticas, né? Requer que eu libere mais dores da minha própria vida, que são as crenças da infância, né? Da criança ferida, que são as crenças a nível primário, que a gente chama no Theta Healing, crenças a nível central. Às vezes requer que eu libere minhas dores aí do consciente coletivo, né? Como expandir quando está todo mundo com medo, né? Então eu tive que liberar muitas dores do consciente coletivo durante essa pandemia, porque o medo estava vibrando em todo lugar. E ainda assim vibra em mim também, porque eu faço parte do coletivo, eu estou no mundo. Mas ainda assim eu não queria aceitar essa vibração de medo. Então eu comecei a transmutar essa vibração de medo em vibração de prosperidade. E eu cresci nessa pandemia. Inclusive, o que eu cresci nessa pandemia, vocês não têm noção. Então, é diferente quando eu simplesmente não tenho nenhuma ferramenta e simplesmente vibro no coletivo de maneira inconsciente e saio aí feito doida. É simplesmente mais medo gerando medo, escassez gerando escassez, medo gerando medo. Quando o medo chegava, né, e a vibração de escassez chegava, eu simplesmente usava o Theta Healing para reverter essa vibração. Então, em vez do consciente coletivo estar só enviando medo para mim, eu estou enviando, então, o contrário para o consciente coletivo, né? Eu estou transformando dentro de mim e envio abundância, né? Então, foi, inclusive, essas bombas de semente de amor incondicional que a gente está fazendo diariamente, essa live diária, já é resultado de uma expansão minha a partir do Theta Healing, das minhas manifestações. Até vocês estão se beneficiando das mudanças que eu mesma fiz durante a pandemia. Se eu não tivesse me transformado tanto internamente durante a pandemia, se eu não tivesse essa ferramenta, eu não tinha a bomba de amor incondicional, a gente não estava aqui todos os dias entregando essa energia gratuitamente para vocês. Então, quando a gente se transforma por dentro, a gente transforma o mundo por fora. Né? Quantos de vocês estão aqui, né, nesses dias com as bombas de semente de amor incondicional e estão se beneficiando? Né? E eu também me beneficiando. Então, essa é a energia de expansão. Então, a gente se trabalha todos os dias e vai continuar. Né? Essa é a vida, né? Os desafios diários do dia a dia. Tem alguém sugerindo para que os alunos sempre façam troca para praticar as técnicas. Sim, a gente vai sim. Inclusive a gente está criando, a gente criou nessa pandemia, a gente ainda não divulgou, né? Mas a gente está criando um lugar para os alunos ficarem cada vez mais práticos na técnica, né? Uma mentoria para que os alunos fiquem cada vez mais práticos na técnica, que façam trocas, que tenha todo o suporte da professorinha aqui. Certo? Então, nossos alunos todos, tanto os alunos antigos quanto outros, e outros Theta Healings também, vai ter esse suporte. A gente quer entregar o melhor de nós mesmo. A gente colheu muito com o Theta Healing, né? Eu colhi muito com o Theta Healing, então a gente quer entregar tudo isso que foi colhido para todas as pessoas também que quiserem. Então, a gente está organizando um suporte, tá? Essa foi uma das coisas que a gente... Contar um pouquinho do que é o Theta Healing. Então, o Theta Healing é essa técnica de transformação energética incrível, criada por Vianne Stibal, quando estava então desenganada pelos médicos com uma situação de câncer. Ela fez uma meditação, aliás, ela fez uma oração e pediu para que Deus mudasse esse câncer nela, curasse esse câncer nela, e isso foi curado imediatamente. A partir disso, ela começou a curar pessoas no mundo todo, de tudo, não só de doenças físicas, mas também curar as pessoas da pobreza, curar as pessoas da escassez, curar as pessoas de relações abusivas, relações caóticas, relacionamentos fracassados. E a gente então utiliza essa técnica maravilhosa, super transformadora, para mudar nossas próprias vidas e curar as coisas na gente mesmo. E também pode curar nos outros, porque tem essa possibilidade de você fazer pelos outros, né? Ou de maneira voluntária, muita gente faz Theta Healing para aplicar nos outros de maneira voluntária. Muita gente, né, faz isso. Ou para aplicar em você mesma, que a maioria das pessoas, né, querem se curar, querem se transformar, querem praticar autoconhecimento. Ou também para praticar nos outros de maneira profissional, cobrando. Isso também é permitido pelo Theta Healing, né? Você está permitido a fazer isso. E a gente, enquanto professor, a gente se apoia também nesse caminho profissional. Aliás, a gente apoia em qualquer caminho que você queira seguir com o Theta Healing, certo? Então, a gente está apoiando nossos alunos aí, nossos clientes aí na sua jornada. Então, eu me senti muito apoiada pela fonte criadora, por Deus, né, na minha jornada.
Minha jornada foi um pouco individual, porque na minha época não existiam tantos Teta Healings, né? Eu não conhecia Teta Healings tantos assim, eram poucos. Então, hoje em dia a gente pode ter esse suporte e hoje em dia eu ofereço esse suporte, né? Então você não precisa trilhar de maneira solitária, você pode trilhar junto com sua família de alma, junto com a gente, enfim. A gente se ajuda nesse caminho, né? Não sei se foi respondido. Alguém tem dúvidas, gente? Quer colocar alguma coisa, quer trazer, quer compartilhar sobre esse curso DNA básico? Eu vou trazer algumas energias pra gente. Se autoriza que sejam ensinados para você, que é seguro para você viver com saúde emocional, com saúde mental, que é seguro para você vibrar no amor, que é seguro para você viver sem ansiedade, que é seguro para você viver sem acreditar que o pior vai te acontecer a qualquer momento, que é seguro para você viver e conviver com a sua essência, que é seguro para você manifestar a sua essência no mundo, que é seguro para você transformar sua vida em amor, com amor. Que é seguro para você dar o próximo passo no seu caminho de autoconhecimento, de autocuidado, no seu caminho espiritual, no seu caminho energético. Que é seguro para você avançar. Se for para você, digita assim aqui. Estão perguntando como foi o meu básico, né? E qual o caminho, para quem quer começar, qual é o caminho. Então, minhas formações como instrutora, minhas formações de profissionais foram todas com a própria Vaiana, né? Com a Vaiana Stable, que foi a criadora da técnica. Então, eu viajei muito fazendo cursos de praticantes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então eu fui para ir visitei alguns países para ter minha formação, certo? E basicamente foi Vaiana Stable, a fundadora da técnica, que me formou, né? Todos os cursos eu fiz com a Vaiana, né? Então todos esses cursos de Teta Healing que eu ofereço para vocês, né? Que tá aí no meu perfil, Alma Gêmea, Relações Mundiais. Relações Mundiais é um curso que a gente vai liberar muitas questões de preconceitos ancestrais, né, históricos, religiosos, com relação a pessoas de gênero e tudo mais. Então, é um curso bem profundo. O curso de Relações Mundiais foi o curso que mais me transformou, assim. Ele e o Anatomia Intuitiva. Na verdade, todos me transformaram muito. E esse foi o meu caminho. Para quem quer seguir seu caminho como Teta Healing, começa com o curso DNA Básico. O curso DNA Básico é um curso super transformador. É um curso que traz todas as bases do Teta Healing. Então, tudo que a gente vê em outros cursos, por exemplo, Anatomia Intuitiva, tem no DNA Básico, né? Então, no livro DNA Básico tem tudo com relação à anatomia intuitiva, com alma gêmea, manifestação, como curar animais, como se comunicar com as plantas, como curar sua criança, né? Curso de criança, enfim, tudo tem no curso DNA Básico, né? O que são ganchos psíquicos, o que é limpeza energética, o que é divórcio energético, o que é limpeza de fragmentos de alma, o que é maldição, como limpar as maldições. O que é uma crença limitante, como liberar as crenças limitantes, como liberar as crenças raízes. Tudo isso a gente aprende em DNA básico, né? Como liberar medos, ressentimentos, fobias, fazer leituras intuitivas em você, nos outros, fazer curas imediatas, transformação imediata no corpo físico e etc. Então, o DNA básico ele é a base do Teta Healing. Então, continuar praticando, claro, né? Mesmo que você queira o Teta Healing só para você, praticar o Teta Healing é fundamental para que você continue seu caminho de autocura, de transformação, para que você fique mais hábil na técnica. Então, a gente vai ofertar um suporte. A gente sempre sonhou, eu sempre sonhei em dar um suporte bem forte, bem sério, bem profundo para os Teta Healings. Né? Agora sim eu posso fazer isso, porque agora eu tenho uma equipe que me dá um suporte também para oferecer isso de maneira integral, genuína, continuada. Tem que ser continuado, né? Para mim foi importante que fosse de maneira continuada. Então a gente vai oferecer mentorias, né? Para os nossos alunos, ex-alunos, próximos alunos e para Teta Healings em geral. Né? Mas também tem o curso DNA Avançado, o curso Aprofundando no Diga, em que os três juntos formam as bases do Teta Healing. Então, mas você, com o DNA básico, você já pode oferecer seu serviço, né? Seu serviço de transformação, de terapia.
né, e curar os outros. Eu fiz isso com o DNA básico, né? Quando eu saí do DNA básico, eu já comecei a atender, já comecei a oferecer meu serviço de amor no mundo, né? E deu certo, né? Deu super certo, né? De lá pra cá, na verdade, eu só venho crescendo. Todos os dias eu cresço mais, internamente, externamente, enfim. E é um caminho muito, muito transformador mesmo, né? Para quem busca autoconhecimento, liberar seus traumas, liberar suas emoções. Todos nós temos históricos de traumas, dramas e emoções profundas e dores mal curadas, né? Pelo menos eu nunca conheci um sujeito que não tenha. Se vocês conhecem, me digam, né? A própria Vine Stable até hoje está liberando suas crenças limitantes, liberando suas dores, enfim. E eu também estou liberando minhas dores, meus traumas, não só meus, mas também dos meus antepassados, né? Então, tem muitos antepassados aí que eu estou liberando dores e traumas o tempo todo. Então, é isso. O DNA, a gente traz no nosso DNA filamentos que não estão ativos, que alguns cientistas chamam de DNA lixo. Né? Claro que a fonte criadora não cria lixo. Então, esse DNA, quando a gente ativa todos os filamentos do DNA, a gente desperta nosso mestre interior. Nosso mestre interior é nós mesmos, é nossa essência. A gente faz esse despertar. Então, é muito potente quando a gente faz esse despertar. Então, vou fazer aqui uma ativação de DNA. Isso vai trazer para você muita força na sua saúde física, também emocional e energética, né? Vai ajudar a despertar o seu mestre interior. Então, olá, cada um que está chegando. Tô vendo vocês, viu, gente? Dai, minhas alunas, meus amigos, Rafa. Se for para você, somente se for para você, coloca a mão no coração para saber se é para você. Fecha os olhos que a gente vai ativar o DNA e esse comando ele é bem profundo. Então, sente no seu coração, centra. Você autoriza que sejam ativos em você todos os filamentos de todo o DNA, de todas as suas células, a partir da glândula mestra. Se for para você, digita sim, para a gente fazer esse despertar do seu mestre interior. E sente essa mudança, simplesmente respira, centra em você mesmo, fecha os olhos e percebe isso. Digita sim para receber. Como se sentem, gente? Como é que você se sente depois dessa ativação? Se alguém quiser compartilhar. Que é seguro para você estar com seu timo saudável, ativo, forte. Se for para você, digita assim. O timo é a glândula na nossa autodefesa e a gente está vivendo uma pandemia. Você autoriza que seja trazida a ativação para o seu timo agora. Que o seu timo é compreendido e visto. Então, aceita essa ativação do timo para a gente potencializar a nossa defesa, a defesa do nosso organismo. Contra micro-organismos de maneira geral, contra vírus. Estou compartilhando aqui, estão se sentindo leve, feliz, maravilhosa. Criador, peço a ativação dos nossos timos agora. Para quem disser sim, grato, está feito, está feito, está feito, mostrem. Gente, então, tá dizendo aqui que está acabando o nosso tempo. Uma alegria compartilhar com vocês. Esse final de semana a gente tem um curso DNA básico online. Sou para você, vem pro curso, as vagas estão abertas. Um beijo no coração, alegria e até já.